Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Uma mensagem à igreja de Sardes, versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe comigo, a leitura está ali, está projetada ali. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O Espírito diz à igreja, e ele diz à igreja de Sardes. Sardes era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas, elas estão na região hoje, que é a região da Turquia. Todas as 7 igrejas estão naquela região que hoje é a Turquia. E para que nós entendamos um pouco o resultado a longo prazo daquilo que foi ministrado à vida daquele povo, qual é o fruto que produziu, nós podemos olhar para aquela região hoje e ver como está aquela região. Sardes, Filadélfia, Tiatira, Éfeso. Quando a gente olha para a Turquia é um dos países que tem um dos menores índices de cristão do mundo. Ali o que impera ali é a religião muçulmana. O cristianismo é minoria na Turquia. E é muito triste quando a gente olha para essas estatísticas, esses dados, não são estatísticas, são dados hoje das estatísticas da Turquia, que aquela região que acolheu 3 viagens missionárias de Paulo. Corinto, por exemplo, e Éfeso. Aquela igreja que Paulo zelou, que Paulo investiu tanto tempo e tanto cuidado. No curto prazo, aquelas igrejas foram pródigas, elas tiveram uma atitude de respaldo ao pastoreio, ao ministério de Paulo, muito interessante. Mas no médio e longo prazo veio o esfriamento, e com o esfriamento veio a morte espiritual. E quando a gente olha para aquelas regiões, Sardes nem mesmo é chamado de Sardes, mudou de nome, tem um outro nome, ainda é uma região de visitação, muitos turistas curiosos vão lá, mas é interessante relatar que em Sardes não resta nem mesmo as ruínas daquilo que foi a cidade antiga. Quando você vai em Roma, tem as ruínas de Roma, está lá. Quando você vai na Grécia, tem as ruínas também da Grécia, né, dos templos, dos lugares milenares, de 2000 anos atrás, de mais de 2000 anos atrás. Mas quando você vai em Sardes, você não vê aonde estava a igreja. Tem uma igreja moderna, mas não é aquela igreja. Aquela cidade morreu, literalmente ela morreu, e com ela morreu o cristianismo. Sardes, segundo a carta que é escrita, dirigida ao pastor daquela igreja, é interessante que a gente entenda, compreenda o teor do que está sendo dito nas 7 cartas, é semelhante. E ele diz: ao anjo da igreja escreve. E é interessante que ele usa a cada uma das igrejas uma identificação diferente, um pouco diferente. Nessa aqui ele fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Depois, em outra carta, ele se identifica de uma outra maneira.
Em uma carta ele se identifica como filho, como o filho do Senhor, de Deus, do Deus vivo. Mas nessa aqui, ele se dirige a uma igreja que tinha 3 grupos de pessoas. Tinha aqueles que estavam mortos, já tinham morrido espiritualmente. Tinha um grupo daqueles que estavam prestes a morrer. E tinha um grupo daqueles que estavam vivos. Então são 3 grupos. Mas quando ele começa dizendo, o anjo começa declarando as palavras do Senhor Jesus, é interessante que a gente saiba que quem fala, o agente, o sujeito que está por trás de todas essas 7 cartas é o Senhor Jesus. É Ele que é o pastor, é o supremo pastor. Então é Ele que dirige ao pastor da igreja local, mas quando ele dirige a igreja de Sardes, ele diz assim, ele fala, conheço as tuas obras, mas ele está falando a quem? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Sardes, ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, pastor Ricardo. Eu conheço as tuas obras, pastor Sam. Eu conheço as tuas obras, pastor Luiz Cláudio. Eu conheço as tuas obras, pastor Ailton. Eu conheço as tuas obras, pastor Dari, pastor Gisleide, pastor Evanilde, pastora Rauena, pastora Senira, pastora Nessira. Eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece as obras especialmente daqueles que estão investidos de responsabilidade. De uma responsabilidade maior, eu quero dizer, eu quero consertar. Porque todos nós estamos investidos de uma responsabilidade, que muitas vezes nós relegamos, nós não aceitamos, nós deixamos de lado, enterramos, nós não queremos a responsabilidade, mas nem por isso ela deixou de ser entregue, ela deixou de ser dada. A autoridade de uma pessoa que está numa posição de autoridade, ela está lá. Então ele diz, eu conheço as tuas obras, você tem nome de que está vivo, mas você não está vivo, você está morto. Então o Espírito do Senhor está dizendo, olha, você, pastor da igreja de Sardes, você está morto. Aos olhos dos homens, das pessoas, eles dizem que você está vivo, mas aos olhos do Senhor você está morto. E ele estava morto por um motivo muito simples. E ele declara nessa palavra, estava morto por conta das obras dele. Eu conheço as tuas obras. Ao outro pastor ele diz, você é morno, não é frio e nem quente. Mas esse aqui ele diz que as obras dele não eram boas. As tuas obras não são perfeitas diante de Deus. Olha só. O Senhor está dizendo que as obras dele não eram perfeitas. Não está dizendo exatamente que as obras dele eram obras pecaminosas a um ponto escandaloso, porque ele usa a palavra não é perfeito. Então significa que as obras dele têm um potencial para melhorar mais muito. É isso que ele está dizendo. Talvez aquele pastor não estivesse em pecado. Talvez ele não estivesse praticando nenhuma obra assim de difamação, né, de envergonhar o Evangelho, mas ele estava fazendo aquém das suas responsabilidades. E ele diz assim, olha, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Então é interessante que ele escreve uma carta a alguém que está morto. Mas ele não desqualifica, ele não libera essa pessoa da responsabilidade do pastor que ele tem. Não nesse momento. Ele vai dar um tempo a ele. É muito interessante que nós compreendamos isso, queridos. O Espírito do Senhor de tempo em tempo bate na nossa porta, sussurra aos nossos ouvidos e comunica coisas que nós estamos precisando ouvir. E nos dá um tempo para que nós tomemos uma atitude. Ele é longânimo, o Senhor é longânimo. Mas não confunda a longanimidade com a aquiescência do Senhor para aqueles que não assumem a responsabilidade espiritual que têm. Mas afinal, o que é morte espiritual? Como é que eu sei a diferença entre quem está vivo e quem está morto? Será que essa é uma dúvida razoável?
Eu entendo que é uma dúvida bem razoável. Como é que eu sei se eu estou vivo? Como é que eu sei se eu estou prestes a morrer? Assim, mais ou menos, anêmico. Nós sabemos as questões do corpo, né? É fácil a gente entender, porque corpo, ele é visível, palpável, nós sentimos ele, então é fácil da gente dizer, olha, eu estou com saúde boa, eu estou com vigor muito bom, eu levanto cedo, eu trabalho o dia todo e chego cansado à noite, durmo, descanso, no outro dia eu estou pronto para tudo de novo. Então quer dizer, uma pessoa que está desfrutando de uma saúde física boa, amém? Isso é fácil. Mas o homem, ele é constituído de 3 partes indissociáveis: espírito, alma e corpo. Então a saúde do corpo, ela é a que mais cuidamos. Basta você olhar para quantas academias tem na cidade. Todos os bairros têm algumas, mais do que uma, na maioria dos bairros tem mais do que uma. E eu vejo academias abertas noite inteira, 24 horas. Tem uma aqui perto do trevo da Vila Redenção, você passa lá, a hora que terminar o culto, quem passa pode olhar que ela vai estar aberta. E você vai ver que tem gente lá correndo, malhando. Sabe por quê? Porque estão cuidando da saúde do corpo. Estão cuidando do seu peso, estão cuidando das questões da saúde do corpo. A alma também tem uma vida. E tudo que tem vida é passível de morte. O corpo tem vida e é passível de morte, amém? Entendem isso? Claro, né? Todos nós sabemos. A alma tem vida e também é passível de morte. O espírito tem vida e é passível de morte. Com a alma, nem todos têm o mesmo cuidado, a mesma atenção. Muitas vezes a alma está falida, muitas vezes a alma está numa situação de morte, muitas vezes a alma está sofrida, angustiada, deprimida. E agora, nós estamos vivendo um tempo em que o cuidado com a alma tem se tornado mais relevante. Eu estava lendo uma estatística de como tem crescido suicídios no mundo afora, e só para você ter uma ideia, em cerca de 10 anos, os 10 anos da última década, os índices de suicídio no mundo afora cresceu, quase que dobrou, no mundo inteiro. Tem países, alguns países da África, por exemplo, tem um índice de morte de pessoas altíssimo para os padrões, mesmo para os padrões mundiais. O Brasil é um país em que o índice não é tão alto comparado com os índices mais graves de outras nações. Mas mesmo assim, no Brasil, sabe o que é isso? A alma doente, a alma triste, a alma em conflito. A alma falida, ela já não consegue mais lidar com os sentimentos, com os traumas, com as feridas emocionais, com a falta de alegria, com a satisfação de viver. E quando isso vai aprofundando a um nível mais caótico, de fato a pessoa perde todo o sentido, a alegria de viver, e muitas pessoas não conseguem mais sair. Alguns não conseguem mais trabalhar, casamentos são desfeitos, famílias são desfeitas, por conta de almas feridas, amarguradas, agressividade, violência e todo tipo de situações terríveis. Essa madrugada eu acordei, antes das 2 da manhã, com uma pessoa gritando, e gritava muito. Eu estava num hotel, e foi gritando, eu fiquei ali uns 20 minutos, ouvindo aquilo. Chegou um ponto que eu me incomodei e falei, não, tem que ir lá ver o que é isso. Eu levantei, calcei meu tênis e fui. É um hotel que fica assim num lugar que tem uma mata, entrei lá para dentro. E o sujeito estava gritando, eu vi que ele gritava o nome de uma mulher. O que aconteceu? Será que ele se feriu? Será que essa mulher afogou? Porque lá tem um rio. E eu fui para lá. E cheguei lá, falei, o que aconteceu aqui? Tinha um rapaz lá, e falou assim, olha, o homem perdeu a mulher dele. E ela foi embora, e ele está aqui gritando. Falei, mas 2 horas da manhã?
E por que ele não vai para casa? Ela deve estar em casa. Ele falou, mas ele não sabe onde é que ele está. Ele não sabe onde ele está hospedado? Não, ele não sabe onde ele está hospedado. E ele está bêbado. Eu fiquei pensando, gente, que situação terrível. Um homem se embriagar ao ponto de perder a noção, de ficar gritando por uma pessoa que não está naquele lugar, e não saber onde ela está, e não saber procurar, porque não sabe aonde ele está, onde ele está hospedado. Essa é uma situação de dupla morte. Morte da alma e morte do espírito. Esse é um exemplo de uma pessoa que está morta na alma, está morta também no espírito. Porque a morte da alma ou a morte do espírito, ela vai, no primeiro momento, ela não vai provocar a morte do corpo. Tem um tempo, mas ao médio e longo prazo, a morte de qualquer um desses elementos, espírito, alma e corpo, vai provocar a morte dos demais. É claro que quando a gente morre, a alma cessa a sua atividade. O corpo físico, eu estou dizendo. O espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra. Mas e quando morre a alma dentro de alguém? Às vezes as pessoas se tornam um ambulante, um morto-vivo. Tá? Um tipo de zumbi. Uma pessoa que está dentro da sociedade, mas não consegue se inserir. Malquisto. Alguns meses atrás, 1 mês e meio, na verdade, um vídeo, eles têm um desentendimento entre ele e o outro irmão dele. E ele dá vários socos no irmão, ele bate com muita violência. Tem os vídeos proliferaram por aí, né? Viralizaram nos meios de comunicação, nas mídias, e ele dá vários murros. E a família parece que assiste aquilo impassível, parece que às vezes estava pensando assim, não, esse fulano deve estar precisando de apanhar mesmo, deixa ele bater. Porque ele via pessoas e as pessoas parecem que se incomodaram tanto assim de impedir aquela violência, né? E se alguém tentava, ele também empurrava para lá e bateu, largou o irmão lá e saiu para fora. O irmão foi lá, pegou a arma dele e desferiu tiros a queima-roupa por trás. E ele já caiu morto dentro da casa da família. E eles disseram, olha, eram 2 irmãos que se davam bem, aparentemente não tinham conflito. Mas naquele dia, olha que situação trágica, de morte espiritual, de morte da alma, de tragédia que se instala dentro de famílias. Uma alma falida pode matar o corpo e pode matar o espírito. Mas a questão é, por que uma alma morre? Por que uma alma está frágil? Por que uma alma está sofrendo tanto? Deixa eu te explicar uma coisa, que o Espírito do Senhor tem falado comigo nesses dias. A alma é o resultado da fonte da onde ela se alimenta. A alma pode se alimentar em 2 fontes diferentes. A alma pode se alimentar na fonte do corpo, ou a alma pode se alimentar na fonte do espírito. De acordo com o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele diz assim, mas o fruto do espírito, antes ele começa falando, antes do versículo 22, o fruto da carne é inimizades, porfias, dissensões, facções e coisas semelhantes a essas. Dissensões, iras, porfias, facções, tudo isso é fruto da carne. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E contra essas coisas não há lei. Os que são guiados pelo Espírito, aqueles que vivem no Espírito devem ser guiados pelo Espírito. Olha só que coisa maravilhosa, que revelação maravilhosa que vem da palavra do Senhor. Quando a minha alma está aflita, é um sinal de que essa alma está se alimentando do corpo, se alimentando da ansiedade que vem do corpo, se alimentando das dúvidas, se alimentando do medo. Então ele traz isso para a alma. Se a minha alma está cheia de sentimento, de ira, de revolta, de conflito, é porque ela está buscando isso dentro do corpo, porque isso é um fruto do corpo.
A ira, as dissensões, as facções, as inimizades, as porfias, tudo isso é fruto da carne. Mas quando a minha alma começa a se alimentar do Espírito, está se alimentando do Espírito, então eu sinto paz dentro de mim, porque o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade. Amém, queridos? Elias é um bom exemplo de um homem espiritual, que em um determinado momento tem uma alma abatida, em profundo estado depressivo. Então o pastor quer dizer que mesmo um homem espiritual, do calibre de Elias, pode estar em algum momento com a alma tão aflita, depressivo, pode. Sabe por quê, queridos? É porque o que vai nos movimentar tem a ver com aquilo que nós comemos. E naquele momento Elias estava se alimentando com medo. A Bíblia diz que ele temeu Jezabel. Elias era homem de Deus, era profeta. Elias tinha Espírito de Deus, tinha autoridade espiritual. Quem dera, qualquer um de nós tivesse a metade da autoridade espiritual daquele homem de Deus. Aquele homem que estava em cima do monte e fala, desce fogo sobre esses 50 soldados. E o fogo descia. Vinha mais 50, era mais fogo. Chega um ponto de um capitão já vem de joelho, tenha misericórdia. Não manda fogo sobre mim não, era homem de Deus, irmãos. Tinha comunhão estreita com Deus. Mas num determinado dia, aquele homem amanhece se alimentando de um fruto da carne, que é o medo. Medo. E quando ele se alimenta do fruto do medo, ele sente pavor e ele foge. Nós só vamos fugir dos embates espirituais quando nós nos alimentamos do fruto da carne. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, mas se vocês vivem no Espírito, então anda no Espírito. Porque se nós estamos vivendo no Espírito, nós não vamos fugir, nós não vamos correr, nós vamos perguntar, Senhor, é para me ficar nesse lugar? Senhor, como é que vai ser essa situação? E a voz do Senhor vai ser clara, objetiva, porque aqueles que se alimentam do Espírito têm conexão com o Espírito. Debaixo de um zimbro, ele começa a lamentar, a reclamar da situação. Talvez seja essa a situação de muitas pessoas que estão em estado de morte espiritual. Nós precisamos conhecer a nossa condição. Nós precisamos olhar para o espelho do Senhor e dizer, Espírito Santo de Deus, mostra o meu estado. Não aquele espelho lá daquela bruxa, daquela mulher lá da Branca de Neve, diz, espelho, espelho meu, diga se eu sou a pessoa mais bonita, mais crente, mais espiritual. Não é isso, sabe, queridos? A Bíblia diz que havia um espelho, uma bacia de bronze polido, e o sacerdote tinha que olhar para aquela bacia antes de entrar no Shekinah, no Santo dos Santos. E quando ele olhava para aquela bacia de bronze polida, ele via seu rosto, a sua face, e via qual era o estado do seu corpo. Mas não é desta bacia, porque todos aqueles homens viam o que estava por fora, mas o que estava por dentro do coração, nenhum deles via. Mas a palavra do Senhor diz que Deus conhece o meu e o seu coração. E é Ele que pode dizer para mim e para você como é que está a minha condição. Mas há algumas dicas que eu quero que você entenda nessa noite, para que eu e para que você saibamos qual é a condição do estado espiritual, da vida que nós temos. Será que eu estou tendo vida espiritual? Será que eu estou prestes a morrer, como aqueles que estavam lá em Sardes, muitos daqueles que estavam prestes a morrer, que está precisando de UTI espiritual, de socorro urgente do pastor da igreja, que estava morto? Olha só como é perigoso estar numa condição de pré-morte espiritual, porque você pode estar dependendo de uma pessoa que está morta. O que é isso, pastor? Você está dizendo que pode ser que o meu pastor esteja morto espiritualmente? Pode ser sim. Como não? Aquele pastor lá estava morto. O Senhor é categórico em dizer, olha, você tem aparência de que está vivo. Os outros acham que você está vivo, mas você está morto, porque eu te conheço. Eu sei o que está dentro de você. Eu sei o que você faz. Sabe, queridos, quando a gente sobe aqui nesse púlpito, a gente pode falar,
coisas bonitas, a gente pode sapatear aqui, falar línguas estranhas, podemos chorar, podemos fazer muita coisa que mexe com as emoções, com o sentimento, com a perspectiva, com o conceito que você tem. E você pode sair daqui dizendo, olha, que músico cheio de louvor, de adoração, que pastor, que palavra, que autoridade. Mas eu preciso perguntar para o Espírito de Deus, como é que eu estou? Como é que eu estou? Na perspectiva de Paulo, a morte espiritual, em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andáveis outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, preste atenção, na ênfase, todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da carne, as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu quero parar aqui e quero refletir com você alguns sintomas daqueles que estavam na condição de mortos. Paulo está falando, outrora nós estávamos mortos. E ele estava dizendo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Meus irmãos, o homem espiritual, a mulher espiritual não é dirigido pela vontade da carne. Não é dirigido pelos pensamentos. Sabe, a gente pensa muita coisa. E a gente pensa de acordo com aquilo que está dentro da alma da gente. Lembra de que a alma da gente, ela tem uma vida que depende de onde ela está alimentando, da fonte que alimenta ela. Uma alma que se alimenta do fruto da carne é uma alma cheia de porfias, dissensões, facções, iras, insegurança, revolta, maledicência, contendas. Então, como é que eu posso me sujeitar a viver de acordo com o pensamento? E ele diz, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então nós precisamos entender a realidade espiritual, a realidade do homem natural. Todos nós já nascemos mortos. O apóstolo Paulo diz que todos nós nascemos mortos, amém? Então vida espiritual não é condição de pré-existência. Nós olhamos para um bebê e dizemos, olha, esse bebê aí tem vida espiritual, olha só, não tem pecado, olha, não confunda as coisas. Não é imputado pecado a uma criança, não é imputado pecado a um bebê, mas todos nós já nascemos com a égide da morte sobre nós, já nascemos mortos. Davi diz, em concupiscência e pecado, me concebeu a minha mãe. Então nascemos mortos, e nós só nos tornamos vivos, quando nós decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. É nesse exato momento é que a vida entra dentro de nós. Quando nós passamos pelo lavar regenerador do sangue de Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, então entra a vida do Espírito em nós. Amém, queridos? E isso combina com o decreto de Deus ao homem lá no Éden. Ele diz, olha, se você comer desse fruto, você vai morrer. E o homem comeu do fruto e ficou vivo. E aí achou que estava tudo certo. Deus tinha se enganado. Ou Deus tinha mentido. Porque era para ele comer aquele fruto e cair duro no chão, não é? Essa era a ideia. E a serpente sagaz, ela ludibria o homem. Olha, provavelmente ela falou, está vendo que vocês não morreram? Continua vivinho aí. Eles estavam vivos no corpo, mas o espírito deles morreu naquele exato momento. No momento da desobediência, o espírito morreu. E agora nós precisamos de receber vida que vem do Espírito de Deus através de Jesus. É Ele o verbo de Deus. É Ele a palavra. É Ele em nós, é o Espírito Santo que nos dá vida. Algumas atitudes e obras que determinam os que estão mortos espiritualmente. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1,
até o 10, ele diz assim: os que praticam delitos e pecado. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Então, quando nós estamos praticando pecados e delitos, então é sinal de que nós estamos num processo de morte espiritual. O que são delitos e pecados não é a mesma coisa? Não. Delitos é aqueles pecadinhos menores. Se nós fôssemos olhar no Código Civil, são pequenas falhas, né? Um delito pode ser uma mentira, por exemplo. Uma omissão pode ser um delito. Um pecado, uma coisa mais grave, né? Como um crime. Compara um pecado com um crime. O delito é delito nos dois âmbitos, no civil e também no espiritual. Parecido com as pessoas do mundo, o apóstolo Paulo diz assim: segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo, olha, uma característica daqueles que estão mortos é que eles não se parecem com os santos de Deus. Não são mais diferentes daqueles que estão no mundo. Estão muito iguais. Estão muito misturados. Você não sabe diferenciar um crente do mundano, porque é igual. Se o mundo tem uma moda aí de andar seminu, e o crente começa a andar seminu, então ele está seguindo a moda da atualidade. Se as pessoas no mundo têm as suas mentiras, aquelas mentiras do gasto, e o crente também mente, ele está fazendo o que as pessoas do mundo fazem. E quantas pessoas alegam assim na sua defesa? Olha, eu fiz isso, mas quem é que não faz? Todo mundo faz isso. Como se o crente pudesse se comparar, colocar na medida das pessoas que não temem a Deus, das pessoas que estão seguindo para a morte. As pessoas aí no mundo, os jovens, estão indo para a cama no namoro, não esperam o casamento, não se mantêm puros, então isso é normal. E vem essas pessoas quadradas dizer, olha, você tem que se preservar. E eles dizem, não, é natural, todo mundo está fazendo isso, mas você não é todo mundo, amém? Você é filho de Deus, você precisa ser santo do Senhor, separado do Senhor, puro aos olhos do Senhor, porque Ele te vê. Não é o pai da moça que vai te vigiar, não é a família do rapaz que está de olho em você, mas são os olhos do Senhor, que são como labaredas de fogo, é Ele que te vê. E Ele te vê na sua intimidade. E mais do que isso, Ele sonda e conhece os teus pensamentos. Quantos têm coragem de fazer essa oração desse tipo? De chegar em casa e orar assim hoje, nessa madrugada, na madrugada seguinte, dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Significa, Senhor, entra dentro de mim. Olha para o que está dentro de mim. Olha, Senhor, para o que está aqui, dentro da minha mente. Olha, Senhor, o que está dentro do meu coração. É isso que significa sondar e me conhecer. E Davi diz, vê se há em mim algum caminho errado, algum caminho impuro, e guia-me pelo caminho da verdade. Guia-me pelo caminho da verdade. Nós não podemos ser parecidos com as pessoas do mundo, queridos. Nós temos que ser diferente. O modelo do mundo não serve para os filhos de Deus. Fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Muito cuidado com o que você pensa. Amém? Muito cuidado. O que está passando pela sua cabeça no dia a dia? Ah, pastor, eu não penso nada de pecaminoso. Eu não penso em adulterar. Eu não penso em fornicar, que é aquele namoro sensual de jovens que não são casados, mas que já têm uma vida conjugal, isso é fornicação. Tá? Eu não penso em defraudar ninguém, em roubar de ninguém, mas eu tenho uns pensamentos aqui. Uns pensamentos que eu não tenho coragem de falar para meu pai, para minha mãe, não tenho coragem de falar para o pastor, não tenho coragem de falar para os meus filhos, para minha esposa, não tenho coragem de falar para os meus pais. Eu vi uma história interessante
de um pastor que tinha um filho adolescente, e quando ele entrou no quarto do filho dele, ele estava com o computador ligado, e ele estava vendo pornografias. E quando o pai entrou, ele fechou rapidamente o computador, muito sem graça, e o pastor diz, não fecha não, deixa aberto. E aquele rapaz muito sem jeito, abriu aquele computador e ele diz, vai passando. E o menino foi passando, passou uma imagem, passou outra, e no fim, aquele menino estava chorando e dizendo, olha pai, eu não aguento mais, vamos parar por aqui, de tanta vergonha que ele estava sentindo daquele pai. Mas o pai diz, filho, eu sou seu pai, eu te amo, eu sou homem, mas se você está sentindo tanta vergonha do seu pai assim, imagina de Deus que é santo, pensa no que, e ele está te vendo. Aquele filho chorou muito, e naquele momento ele teve uma atitude de reconciliação, de oração, de confissão, e o pai pôde conduzir aquele filho nesse processo. Saiba, queridos, Deus está contemplando e te vendo, Deus te vê, Deus vê você hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo nos dá uma receita interessante que eu quero que você entenda, que você aprenda nessa noite, a respeito daquilo que está na cabeça, amém? Tem alguém aqui que está tendo dificuldade com aquilo que está nos seus pensamentos? Fala, com verdade, tem? Será que é só eu que já tive dificuldade, que tenho dificuldade, vez por outra, com os meus pensamentos? Tem alguém aqui? Tem dificuldade também? Amém. O apóstolo Paulo dá uma receita. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém? Então, o que Paulo está dizendo é que não existe antídoto para os maus pensamentos, pastor Luiz. Não existe remédio para os maus pensamentos. Sabe qual é o único jeito que você tem? É de se encher a sua mente com aquilo que é bom. Porque se o mal está nos seus pensamentos, é porque você alimentou ele, colocou lá dentro da sua mente. Isso veio da carne. Mas Paulo diz assim, começa a pensar o que é bom. Começa a pensar daquilo que é honroso. Começa a pensar daquilo que é louvor. O que nós fizemos ontem, anteontem e ao longo dos nossos dias passados é que nos define hoje. Aquilo que as pessoas falam de você, a sua, como é que é o nome que se dá? Aquilo que é a nosso histórico, como as pessoas nos enxergam, é aquilo que nós fizemos. Mas o que nós vamos fazer amanhã tem a ver com aquilo que nós estamos pensando hoje. Aquilo que está aqui na minha mente, na minha cabeça hoje, é que vai dizer o que eu vou fazer amanhã. E o que eu fizer amanhã é aquilo que vai determinar o conceito que as pessoas vão ter de mim no futuro. Amém, queridos? Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que pensamos. Nós precisamos identificar o espírito de sabotagem que está dentro de nós. Os cavalos de Troia, que nós mesmos colocamos para dentro da nossa vida. Lá na história da Grécia, algumas histórias de fábulas da Grécia, diz que numa guerra que houve entre os reis da Grécia e a cidade de Troia, os gregos não estavam conseguindo vencer aquela batalha. Os gregos não estavam conseguindo transpor as muralhas da cidade de Troia. O poder daquela cidade tinha muito a ver com seus muros inexpugnáveis praticamente. Mas eles fizeram uma trama, eles fizeram parecer que tinham entrado uma praga no meio dos soldados, no acampamento dos soldados, deixaram alguns mortos espalhados naquele lugar do acampamento e deixaram um enorme cavalo.
Então, quando os troianos chegaram e disseram: olha, está vendo, olha, o nosso deus Apolo veio aqui, dizimou, matou um monte de gente, e eles levantaram agora um monumento para o Deus, né, para pedir misericórdia, complacência a Deus. Vamos levar esse monumento para dentro da nossa cidade. E a história diz aquela história diz que eles arrastaram aquele cavalo, mas dentro daquele cavalo estavam pessoas escondidas, soldados escondidos. E quando veio a noite, eles saíram de dentro daquele cavalo, abriram o portão e deixaram passar os milhares de gregos, de soldados. Saquearam, mataram e destruíram. É uma fábula, é uma história, eu não sei. Mas sabe, isso criou um conceito. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é a ideia de que a pessoa mesmo deixa entrar dentro de si aquilo que vai destruir. Quantas pessoas deixam se alimentar com espírito de suicida, de angústia? Quantas pessoas deixam se alimentar com espírito de ira, de revolta? Dia após dia fica maquinando dentro das suas cabeças, pensando o que é mal a respeito de outras pessoas. Quantas pessoas se alimentam de ressentimento e de mágoa? Todos os dias ele coloca uma pedrinha a mais no seu ressentimento que já é grande, na sua mágoa que é grande, na sua maledicência que é grande. E isso vai destruir ele, porque vai matar a sua alma, vai destruir a sua vida. Se pensamos o que é impuro, é porque nós já estamos contaminados com o espírito da impureza. Se nós temos pensamentos depressivos e autodestrutivos, é porque o espírito de morte já nos envenenou. Não é normal nós levantarmos um dia de manhã ou acordarmos no meio da noite nos sentindo pequenos, fracos, insuficientes, atemorizados, amedrontados. Não é normal. Não pense que isso é normal, não se deixe acostumar com isso. Reaja-se a isso. Nós precisamos aprender a identificar esses espíritos na nossa vida. Mas deixa eu te alertar, de acordo com o que Paulo está ensinando em Filipenses capítulo 4, versículo 8, toda tentativa de combater os maus pensamentos será inútil, enquanto nós não enchermos a nossa mente com pensamentos bons. Toda tentativa de combater o pecado dentro do seu coração, na sua vida, será inútil, enquanto você não deixar o Espírito de Deus entrar no seu coração, entrar na sua vida. Enquanto você não caminhar no Espírito do Senhor, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. São de naturezas antagônicas, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Mas ele diz assim, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Anda no Espírito, encha do Espírito, deixa o Espírito de Deus entrar no seu coração. Eu, como pastor, tenho muitas vezes atendido pessoas que dizem, pastor, eu estou com um problema assim, pastor, eu tenho pensamentos assim, pastor, eu estou tendo uma fraqueza para a pornografia, eu quero ficar vendo pornografia, pastor, eu estou tendo essa dificuldade, isso e isso. Eu tenho um problema sexual. A receita de Paulo é encha do Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo diz que os crentes devem andar falando de salmos, de hinos, cantando, adorando e louvando ao Senhor. Meu irmão, é isso. E quando esses pensamentos, esses sentimentos vierem na sua mente, então rejeita. Não existe uma receita melhor do que essa. Então você levanta e ora e diz, Senhor, eu não aceito o temor entrar no meu coração. Senhor, eu não aceito a angústia entrar no meu coração, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito é Espírito de gozo, é Espírito de paz. O fruto do Espírito é paz, é gozo, é alegria. Mas o fruto da carne é melancolia, o fruto da carne é ira, é medo. Deixa o Espírito de Deus encher você. Encha a sua mente com aquilo que é positivo.
E aí, naturalmente, essas coisas vão indo embora da sua vida. O sentimento de tristeza, a angústia vai embora. E não é o tanto que você vai clamar, mas é a qualidade daquilo que você vai falar diante de Deus. Já se faz mais ou menos 1 ano e meio desde quando eu comecei, pois no meu coração fiz uma proposta firme, irredutível, de todos os dias, antes do dia começar, eu tenho um momento com Deus. Eu tenho tido êxito nisso, mesmo quando eu viajo, onde eu estiver, estou no hotel, estou em qualquer outro lugar, na casa de pessoas, se eu visito em alguém, eu procuro um lugar para me exercer o meu tempo com Deus, todas as noites. Mas em algum momento, em alguns momentos desse período, mesmo buscando o Senhor, todas as madrugadas, todas as manhãs, eu senti que o meu coração estava sendo povoado por um sentimento de medo, de angústia, de insegurança. E numa determinada manhã dessa, eu me levantei sentindo aquela pressão, e eu fiz uma oração e disse: eu não aceito, porque a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Eu não viverei inseguro e nem com medo. Sabe, queridos, eu preciso dizer para você, a minha casa, a minha família, meu trabalho, eu estou aposentado, como vocês sabem, isso não me gera uma demanda muito grande. Mas eu tenho uma demanda muito grande na minha vida, que é a igreja do Senhor, que é aqueles que o Senhor me confiou. E na maioria das vezes a angústia que vem no meu coração é exatamente a angústia pelas pessoas, pelas vidas. E eu começo a pensar em um, e começo a pensar no outro, e começo a pensar naquele que eu não percebo mais essa alegria do Espírito, pessoas que não atendem o chamado de Deus. Sabe, queridos, quando nós estamos alimentando no Espírito, então nós somos atraídos pelas coisas espirituais. Mas quando toda atração que nós temos são as coisas materiais, naturais, como é bom dar uma passeada de vez em quando, sair, descontrair com a família. Mas quando o que me atrai são só essas coisas, como é bom sentar numa mesa farta e alimentar-se bem, de acordo com o cardápio que te agrada, mas quando aquilo que me satisfaz, o meu apetite é só para as coisas naturais, para os banquetes que alimentam a carne, então eu tenho um problema espiritual, e às vezes isso constrange o meu espírito, porque o Espírito do Senhor está dizendo: olha, Ele está cobrando, fortalece aqueles que estão prestes a morrer. É isso que Ele está dizendo, confirma esses que estão prestes a morrer. O Espírito do Senhor diz para mim, o Espírito do Senhor diz para o Ricardo, o Espírito do Senhor diz para os pastores aqui: confirma aqueles que estão prestes a morrer. E como isso muitas vezes nos angustia, como isso muitas vezes nos atemoriza. Mas sabe, queridos, isso estava me trazendo uma dor, um trauma, e eu orei e pedi: Senhor, traz paz ao meu coração. Eu não quero sentir essa angústia, porque às vezes ela era muito pesada. Às vezes eu sentia aquele sentimento de autoflagelo mesmo, e eu não quero sentir isso, sabe? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo de autoflagelo. Aquele negócio de ficar se massacrando, trazendo uma angústia para dentro. E eu fiz essa oração e funcionou. Sabe por quê, queridos? Porque é preciso nós orarmos de acordo com o que o Espírito de Deus vai nos conduzindo. Ele nos coloca como intercessores.